paz do Senhor para os irmãos. Amém. Amém. Queridos, aproveitando que os amados estão de pé, pega a sua Bíblia, abra ela no livro de Mateus. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 9. Versículo de número 27. Mateus capítulo 9, no versículo de número 27. Louvado seja Deus. Graças a Deus, porque Deus nos abençoou mais uma vez, e por isso que estamos aqui nessa casa, né? Amém, queridos? Amém. E achou, diga eu achei. Eu achei. Aleluia. Mateus capítulo 9 e versículo de número 27, que está dizendo assim: E partiu Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, chamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isso? E disseram-lhes eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda a terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E, expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Fecha a tua Bíblia, coloque no teu assento, e antes de você se assentar, aplauda o Espírito Santo de Deus. Amém? Toma aí teu assento. Louvado seja Deus. Queridos, esse texto eu fiz questão de ler do versículo 27, só que a referência do que eu quero aqui dizer para a igreja, ela está no versículo 35 até o 38, mas eu fiz questão de ler no versículo 27, porque ela é um cumprimento, porque o Evangelho de Cristo, louvado seja Deus, ele não é um Evangelho vazio, ele não é um Evangelho fraco,
eu começo a pensar que muitas vezes é por causa de nós mesmos pensar que o Evangelho de Cristo é fraco e muitas vezes não tem poder, é que nós deixamos de pregoar essa poderosa palavra. É porque eu fiz questão de ler no versículo 27, porque ele é o cumprimento, porque o Evangelho de Cristo é poder. O Evangelho de Cristo é loucura para o mundo lá fora, mas é poder, aleluia, de Deus para aqueles que creem. Muitas vezes, amado, nós saímos até para evangelizar, muitas vezes desacreditado do poder de Deus, e nós esquecemos do poder da oração. Você sabia que todas as coisas, lá em Gênesis, no comecinho, ali, quando Deus ele vai falar para Moisés, lá no Monte Sinai, como foi feito todas as coisas. A oração é falar com alguém, a oração é falar, a oração é você se expressar, e tudo foi feito através de alguém que se expressou. Esse alguém que eu estou dizendo que se expressou foi o Deus Todo-Poderoso, e a expressão que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, vai expressar, aleluia, quando tudo é vazio, quando tudo neste lugar não existe, é ágil, aleluia. E depois da expressão, aleluia, que sai da boca do Deus Todo-Poderoso, sabe o que vem? Vem o poder da palavra que se manifesta, e as coisas são criadas, e as coisas, aleluia, agora são vistas. E sabe outra coisa que acontece depois que a palavra sai da boca de Deus, depois que as coisas acontecem? A alegria no coração daquele que orou, a alegria no coração daquele, aleluia, que disse haja, porque está no livro de Gênesis, no comecinho dos capítulos, que Deus ele começa a dizer haja, e acontece, e ele se alegra, o Senhor vai formar o homem, e o homem agora começa a ser dominante de tudo aquilo que Deus criou. Deus, aleluia, num certo tempo ele vai ver que o homem, ele está só, e Deus vai formar a mulher da costela do homem, coloca o homem para dormir, o homem dorme e Deus começa a operar. Louvado seja Deus. Quando eu vejo isso acontecer, e a mulher agora se levanta para ser a disjuntora, uma pessoa que vai ajudar, uma pessoa que vai tirar Adão da solidão, porque Deus sabe de todas as coisas. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Acontece mais um poder. Qual é, pastor? O poder da oração em conjunta, o poder daquele que clama agora, aleluia, com o objetivo. Alguém agora que está clamando, mas não mais sozinho. Sabe o que é isso? É Deus já colocando as colunas da igreja. Sem oração não dá. E o que vai acontecer aqui quando Jesus está com os seus discípulos? No evangelismo, o poder vai se manifestar. Alguém vai ser curado, vai ser liberto, vai ser transformado, vai ser tocado. Alguma coisa acontece. Isso é poder. Isso é poder. E sabe quem se alegra mais que nós? O nosso Deus.
Por quê, pastor? Porque é Ele que ainda faz, é Ele que ainda opera. E como nós podemos agradar a Deus? É se alegrando daquilo que Deus faz através da nossa vida, através dos vasos de barro que somos. E sabe o que Jesus vai dizer aos seus discípulos, depois das curas, das maravilhas, das pessoas que estão vindo? Porque são muitos doentes, são muitos que estão precisando de oração, são muitos que estão precisando de uma palavra. E Jesus vem com os seus discípulos e diz assim, e olha para eles, e Jesus vai dizer: a seara é grande, são muitos doentes, são muitos enfermos, mas são poucos os ceifeiros. Jesus estava olhando para ele e os discípulos. Quando a gente começar a olhar para nós, louvado seja Deus, nós vamos ver que somos poucos. Mas se nós deixarmos de acreditar, mesmo sendo poucos, o inimigo vai ganhar. Tem muitos jovens, muitas pessoas indo, morrendo neste momento, que deixaram de estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque faltou ceifeiros. Amém? Tem ceifeiro aí? Amém. Louvado seja Deus. Você sabia que muitas pessoas trabalham como ceifeiros, trabalham ali nas colheitas porque precisam, não porque gostam? Se você não gosta, faça porque você precisa, no nome de Jesus.